Como funciona a ressonância magnética? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe. Eu sou o Pedra. E eu sou o Daniel. E hoje vamos conversar com o professor Jair Freitas. Ele é doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e professor do Departamento de Física da UFES. Pedra, é com você. Muito prazer, professor Jair. É uma honra estar aqui com o senhor nesse podcast. Mas vamos direto ao assunto, né? Todo mundo sabe, mais ou menos, todo mundo já foi ao médico, sabe o que é uma ressonância magnética. Só que é muito... nem todo mundo sabe dizer como funciona. Você pode explicar isso pra gente? Claro, primeiro é um prazer estar aqui, grande satisfação participar deste programa com vocês. O que a gente chama hoje de exame por ressonância magnética envolve um fenômeno que a gente, em física, chama de ressonância magnética nuclear. A palavra nuclear foi retirada aí do nome do exame até por razões de marketing, né, para evitar que as pessoas tenham receio de fazer esse tipo de exame por ser uma técnica nuclear. Mas o que a gente mede quando a gente faz um exame de ressonância magnética por imagens é uma propriedade dos núcleos. Então, quando a gente faz um exame, o que a gente está vendo é a resposta dos núcleos, principalmente dos átomos de hidrogênio, dos prótons, a um campo magnético. A gente coloca um corpo humano, um braço, uma perna, enfim, qualquer parte do corpo humano, dentro de um espaço onde existe um campo magnético muito intenso, essencialmente é um ímã muito forte, e a gente mede a resposta dos núcleos dos átomos de hidrogênio a este campo magnético. Então, por isso que é uma ressonância magnética nuclear. Ela depende do magnetismo dos núcleos interagindo com o campo magnético. Essencialmente, esse é o princípio da ressonância magnética nuclear. Essa técnica era usada para registro de imagens, né, como você mencionou, mas também ela é usada em muitas pesquisas na área de física, de química, de ciência dos materiais, como a gente vai discutir depois em alguns exemplos. Mas em todas essas situações, o que está envolvido é o magnetismo dos núcleos. Uma propriedade que não são todos os núcleos que têm, né, mas felizmente vários núcleos possuem, e os núcleos dos átomos de hidrogênio possuem essa propriedade de se comportarem como minúsculos ímãs. Então, quando a gente coloca esses núcleos na presença de um campo magnético, eles respondem, eles interagem com esse campo magnético e produzem um sinal elétrico, alguma coisa que a gente consegue medir experimentalmente. Essencialmente, esse é o princípio básico, né, da ressonância magnética nuclear. Então, aquela máquina de ressonância, professor Jair, ela simplesmente lê a resposta magnética do campo que foi aplicado em cima desses átomos, né? Exatamente. No caso das imagens do corpo humano, o que se mapeia essencialmente é a distribuição de água. Água e gordura, mas essencialmente são substâncias que contêm hidrogênio. Então, todas as substâncias têm átomos de hidrogênio, os núcleos dos átomos de hidrogênio são prótons. E os prótons possuem essa propriedade que eu falei, né, de se comportarem como minúsculos ímãs. Então, quando você coloca essa substância, qualquer substância contendo água, um copo de água, por exemplo, na presença de um campo magnético, esses núcleos vão executar o movimento que a gente chama de movimento de precessão. É o mesmo tipo de movimento que um peão executa quando é colocado para rodar na presença do campo gravitacional. E a frequência dessa precessão é um giro, né, do momento magnético nuclear em torno do campo magnético aplicado. Essa frequência é específica de cada tipo de núcleo. Então, a gente tem uma frequência para os prótons, que são os núcleos dos átomos de hidrogênio, tem uma frequência para os núcleos dos átomos de carbono 13, e cada núcleo vai ter a sua frequência. Então, no equipamento lá que é usado para a produção das imagens, para a formação das imagens, o equipamento é sintonizado na frequência de ressonância dos prótons, especialmente dos prótons, e aí você consegue registrar esse sinal elétrico que é produzido
quando os núcleos estão precessionando em torno do campo magnético. Na verdade, o experimento é um pouquinho mais complicado, porque se você simplesmente deixar o campo magnético ligado, né, colocar a amostra com água lá dentro do campo magnético e deixar os núcleos precessionando, você não tem como medir diretamente essa resposta, porque é uma resposta muito fraca. Normalmente é mascarada, né, pela contribuição dos elétrons, que é muito mais importante. Então, o que a gente faz no experimento de ressonância magnética nuclear, tanto em laboratório quanto nos exames médicos, é perturbar o equilíbrio. A gente joga uma onda de rádio, essencialmente, o campo de radiofrequência, para perturbar esse equilíbrio. E aí, quando o sistema vai voltar ao equilíbrio, depois dessa perturbação, aí sim a gente consegue detectar o sinal. É um sinal detectado na frequência de trabalho, por isso que a gente chama de ressonância. É um sinal que a gente já sabe de antemão qual é a frequência, qual é a janela de frequência esperada. Então a gente joga uma onda de rádio com aquela frequência, e aí o sistema vai absorver energia. Quando ele retornar ao equilíbrio, num processo que a gente chama de relaxação, aí a gente consegue registrar o sinal produzido pelos núcleos. É assim que funciona essencialmente o experimento de ressonância. Muito interessante, professor. Como você disse aí, saindo um pouco, né, desse ambiente laboratorial lá da medicina, você poderia explicar um pouco melhor como que a gente se aplica e em qual âmbito científico a gente aplica essa ideia, esse recurso da ressonância magnética e o que a gente faz com esses resultados que a gente obtém? As áreas de aplicações são muito vastas, né? Além das aplicações médicas, que são as mais conhecidas, assim, fora da academia, né? No campo científico, a técnica de ressonância magnética nuclear ela é usada para caracterizar um material, para obter informações sobre o material do ponto de vista local, ou seja, quando a gente quer saber com quem os núcleos estão interagindo, qual é o ambiente químico que cerca um certo tipo de núcleo. E aí, nas pesquisas em laboratório, a gente não fica restrito aos prótons. Como eu disse, a gente pode estudar respostas de núcleos de carbono, muito importantes para materiais orgânicos, por exemplo. A gente pode estudar a resposta dos núcleos de fósforo, dos núcleos de silício, enfim, de várias espécies nucleares. Não vou dizer de qualquer espécie, porque é essencial que os núcleos possuam magnetismo e nem todos os núcleos possuem essa resposta magnética. Mas existem várias espécies nucleares que têm essa resposta magnética. Então a gente consegue, por exemplo, determinar a estrutura química de um composto. A gente consegue levantar uma impressão digital de uma substância. Existem bancos de dados que já possuem lá quais são as frequências de ressonância típicas para um determinado tipo de substância. Pode ser substância orgânica ou não. Então, se você pega uma substância desconhecida e registra um espectro de ressonância magnética nuclear, por comparação, você pode identificar, né, qual é a composição daquela substância, pode determinar as quantidades, inclusive, é uma técnica quantitativa. Você pode determinar as frações, ou as concentrações de vários componentes em uma mistura. Existem muitas aplicações recentes aí, da última década, ou das 2 últimas décadas, na área de petróleo, por exemplo. Pode estudar composição de misturas contendo diferentes fluidos, emulsões contendo óleo e água. Então a gente tem como obter informações sobre composição química e distribuições de componentes em misturas que possuem aplicações em diferentes áreas, né? Como eu disse aqui, a ciência do petróleo, química orgânica, química inorgânica, ciência dos materiais de um modo geral, estudo de amostras como cimentos, catalisadores, silicatos, enfim. As aplicações são bastante vastas, porque, essencialmente, com RMN você consegue obter informações sobre composição química, sobre o ambiente químico local em torno, né, nas vizinhanças do núcleo de interesse, do núcleo que você está estudando. Só queria perguntar se esse espectro, essa ideia da ressonância magnética, ela também está aplicada ali no espectrômetro, que a gente usa ali no telescópio para captar a composição química de uma estrela ou de um objeto, no caso do serviço. Sim, RMN é um método espectroscópico. Existem vários métodos de espectroscopia em física, vários métodos
como um deles você mencionou agora, a espectroscopia óptica, existem vários métodos pelos quais você consegue obter informações sobre composição de uma substância. Normalmente, registrando algum tipo de informação que depende da energia em que acontece a absorção ou interação com algum tipo de onda eletromagnética, ou em função do comprimento de onda. Então, espectros você pode registrar em diferentes faixas de comprimento de onda. A espectroscopia por ressonância magnética nuclear, ela ocorre na faixa das ondas de rádio, que eu falei agora há pouco, né, que a gente usa ondas de rádio para perturbar o equilíbrio. Essa frequência de ressonância dos núcleos, ela se dá tipicamente na faixa de ondas de rádio, dezenas, centenas de megahertz. Então, é uma técnica espectroscópica para essa faixa, enquanto que a espectroscopia óptica vai trabalhar em frequências mais altas, enfim, espectroscopia por ressonância eletrônica vai trabalhar em outras frequências. Cada técnica espectroscópica vai ter uma faixa de frequências que vai ser útil para identificar algum tipo de informação correspondente às interações que acontecem naquela faixa de frequências. Entendi, professor. Bom, como você falou, existem diversas aplicações em diversas áreas diferentes que a gente pode colher diversos resultados. Mas você sabe me explicar um pouquinho melhor como que funcionam os aparatos, os aparelhos que a gente usa para poder fazer esse tipo de experimento, essas medições? Bom, o primeiro, e talvez o principal, aquele que é mais alto custo, ingrediente, né, de qualquer equipamento para fazer experimentos de ressonância magnética nuclear, é o ímã. É o objeto que vai gerar o forte campo magnético. Aqui eu estou falando de campos magnéticos de fato fortes, bastante intensos. Só para vocês terem uma ideia, os campos que a gente normalmente usa em instrumentos para registro de imagens, exames médicos, são na faixa de 1,5 Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético, né, do Sistema Internacional de Unidades. 1,5 Tesla. Os campos que a gente usa em laboratório são mais altos, da faixa de 10 Tesla, pode chegar a 20 Tesla. O campo magnético da Terra é da ordem de 10 a menos 4 Tesla. Os campos magnéticos de ímãs, desses ímãs de geladeira, eles são da ordem de 10 a menos 3 Tesla, algo assim. 10 a menos 2 Tesla, os ímãs mais fortes. Então nós estamos falando de campos muito mais intensos do que os campos com os quais a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Então quem já fez algum tipo de exame, não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês devem ter visto aquelas placas, né, aquelas mensagens de aviso, de cuidado, né, porque pessoas que possuem, por exemplo, próteses metálicas, marca-passos, essas pessoas não podem ou têm restrições para fazer esse tipo de exame, exatamente por causa da interação com campos magnéticos muito fortes. Relógios de pulso, aqueles relógios com ponteiro, né, aqueles relógios são afetados pelo campo magnético, cartões magnéticos, obviamente, são afetados. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de exame, ou mesmo quando a gente vai no laboratório, né, para usar essa técnica, a gente tem que tomar cuidado com a exposição aos campos magnéticos, que, em condições normais, não fazem nenhuma mal à saúde, ok? Não é um método que envolva radiações de alta energia. Não, falei agora, são ondas de rádio. E os campos magnéticos estáticos também não possuem nenhum efeito nocivo à saúde. Mas, se você tiver próteses ou marca-passos, né, ou estiver portando algum objeto magnético, obviamente, isso vai ser um problema. Então, o instrumento, o principal componente é esse, é o magneto, é o ímã. Tem que ter um ímã muito forte. Esses ímãs normalmente são feitos com fios supercondutores. Para produzir um campo muito alto, você precisa de um circuito elétrico, uma bobina, que transporte uma corrente elétrica muito alta. Então, como fazer isso de maneira energeticamente eficiente? Usando supercondutores, porque a resistência elétrica é zero e a corrente elétrica fica passando ali essencialmente sem nenhuma perda. Então, para produzir esse campo magnético, você precisa do supercondutor. Para manter o supercondutor ativo, no estado supercondutor, com resistência elétrica zero, você precisa desfriar o circuito, a bobina, a temperaturas tipicamente na faixa do hélio líquido, ou seja, 4,2 Kelvin. E para isso a gente usa tanques criogênicos, esse é o nome que se usa, né, contendo hélio líquido na parte interna, onde fica mergulhado o supercondutor, e em volta a gente coloca um tanque de nitrogênio líquido a 77 Kelvin, para evitar, ou para diminuir, né, a perda de calor, para evitar a perda muito rápida do hélio, porque o hélio é muito caro, né, uma substância rara, difícil de encontrar, difícil de comprar, inclusive, né, é muito caro. Então, esse é o principal componente. Além do supercondutor, né, que produz esses campos magnéticos intensos, você precisa de um circuito elétrico contendo
também bobinas, mas aí bobinas comuns, bobinas convencionais, para produzir os campos de radiofrequência, que eu falei que a gente tem que perturbar o equilíbrio, né? Então você sempre tem que ter lá uma bobina por onde vai passar uma corrente elétrica, aí é uma corrente elétrica bem mais de intensidade bem mais baixa, né? Para produzir esse campo de radiofrequência. No caso dos equipamentos de imagens, você ainda precisa de um terceiro componente importante, que são gradientes de campo magnético. O que é isso? Você tem um campo magnético intenso produzido pelo supercondutor, mas que é um campo uniforme, um campo que não depende da posição. Quando você vai registrar a imagem, você precisa de fazer esse campo depender da posição. Você precisa de forçar uma variação do campo ao longo da amostra que você quer mapear, ao longo do braço, por exemplo, da perna, do objeto cuja imagem você quer registrar. Para produzir essa variação espacial do campo magnético, aí a gente usa o que a gente chama de bobinas de gradiente. São bobinas também feitas de material comum, não é supercondutor, cobre tipicamente, por onde passam correntes elétricas não tão altas quanto as correntes do supercondutor, obviamente, mas correntes que produzem um efeito apreciável, produzem essa variação espacial do campo magnético. Aliás, são essas bobinas de gradiente que produzem os barulhos, né? Que também já fez esse tipo de exame. Muita gente reclama que tem que ficar muito tempo numa câmara fechada e o barulho é muito intenso, principalmente por conta dessas bobinas de gradiente que ficam sendo ligadas, acionadas, né? Em diferentes momentos durante o exame. Então, esses eu diria que são os componentes principais. O de mais alto custo, sem dúvida, é o supercondutor. Não só por ser um material raro, né? Um material caro, mas também porque a gente tem que mantê-lo frio, né? A temperatura do hélio líquido. Ótimo, professor. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor sobre as aplicações práticas desses estudos e dos equipamentos, deixa eu fazer uma pergunta um pouco peculiar agora. Pensando no futuro, a palavra-chave, né, do futuro, que todo mundo diz, é a computação quântica. Existe alguma relação dentro do ramo da computação quântica com a ressonância magnética? Existe. Essa é uma área de aplicação, digamos assim, da ressonância magnética que não é tão antiga, né? Essa começou talvez aí na virada do século, algo assim, nos últimos 20 anos, tipicamente. Aí a ideia é a seguinte: em ressonância magnética nuclear, a gente, como eu disse agora há pouco, a gente consegue manipular as orientações dos spins, dos momentos magnéticos dos núcleos, dos prótons, no caso da água, mas podem ser outros núcleos também. Então você tem uma grande facilidade de manipular spins. E os spins, no caso do próton, tipicamente, né, os spins possuem duas possibilidades de orientação, né, ao longo da direção do campo magnético, e você pode usar essas duas possibilidades de orientação, para cima e para baixo, por exemplo, como se fossem os estados 0 e 1 de bits que a gente usa para armazenamento de informação em computação. Com uma grande vantagem, né? Como esses, a gente tem que falar um pouquinho de propriedades quânticas, né? Como os spins obedecem a princípios, né? A um comportamento descrito pela mecânica quântica, a gente não tem só as possibilidades 0 e 1, né? A gente pode ter combinações, superposições, é o termo que a gente usa em física, desses dois tipos de estados. Então é possível criar uma série de algoritmos, de chaves lógicas, envolvendo a manipulação desses spins. Esses princípios que a gente chama de computação quântica, de informação quântica, de um modo mais geral, eles na verdade, eles já foram estabelecidos há mais tempo, eles são usados em vários tipos de técnicas, né? Quer dizer, existem vários métodos por meio dos quais você pode promover chaves lógicas que interajam com substâncias, de um modo geral, que são úteis para o desenvolvimento de algoritmos quânticos. Mas a ressonância magnética é uma delas. Ela é muito interessante porque, como eu disse, a facilidade que você tem de manipular os spins usando campos de radiofrequência, ela é, enfim, uma facilidade já bem estabelecida, né? Os métodos instrumentais para isso já são muito bem estabelecidos. Então, sem dúvida, essa é uma área que já tem crescido muito nos últimos tempos e vai crescer mais ainda. A dificuldade que a gente tem hoje em dia é porque quando você vai organizar, né, vai tentar implementar algum circuito quântico,
idealmente, você necessitaria de ter controle individual de cada spin no seu sistema. E como eu falei no começo, aí, quando a gente faz experimentos de ressonância magnética nuclear, a gente lida com núcleos em uma quantidade enorme de matéria, né? Uma quantidade enorme de moléculas de água, por exemplo, contendo uma quantidade enorme de núcleos. Então, é necessário desenvolver métodos, e esses métodos têm sido desenvolvidos aí de maneira experimental nos últimos tempos, para lidar com experimentos de RMN em escala nanoscópica. Você tem que ter sistemas em escala muito pequena e que você consiga interagir quase que individualmente, spin por spin. Esses métodos estão sendo desenvolvidos e eles têm demonstrado um bom potencial, né, para eventualmente ser utilizados no futuro para a construção de computadores quânticos efetivos, né, baseados em ressonância magnética nuclear. Não é a única técnica, como eu disse, existem outras técnicas. Existem técnicas baseadas em circuitos supercondutores, baseadas no spin do elétron, existem técnicas óticas, que talvez sejam as mais promissoras hoje em dia, mas a ressonância magnética nuclear é uma delas. Então, sem dúvida, computação quântica por RMN é uma das áreas de pesquisa mais quentes, digamos assim, mais promissoras, né? Pensando aí no futuro próximo. Você consegue explicar pra gente como você se interessou por essa área? O que trouxe você para esse caminho da física? Essa vai longe, né? Assim, eu comecei a ouvir falar sobre ressonância magnética, a gente ouve falar, né, sobre ressonância magnética na graduação, né? Quando a gente vai estudar as propriedades, né, da matéria, né, nos cursos de estrutura da matéria ou de física quântica. Sem dúvida, ali foi o primeiro contato que eu tive com o assunto. E depois, lá ao começar o curso de mestrado, né, eu tive a sorte de ir para um local em que havia um grupo de pesquisa muito, muito atuante nessa área, que atua até hoje, inclusive, lá no Instituto de Física de São Carlos. Eles trabalhavam com o desenvolvimento não só de equipamentos para aplicações médicas, né, eles foram os primeiros desenvolvedores de tomógrafos por ressonância magnética nuclear aqui no Brasil, estiveram entre os primeiros desenvolvedores, até hoje atuam muito nessa área, e também já atuavam e atuam até hoje, com aplicações na área de materiais, na área de química, de ciência dos materiais de um modo geral. Então eu tive a oportunidade de conhecer lá um professor, o professor Tito Bonagamba, e aí comecei a fazer o mestrado com ele, e assim eu tomei contato com a parte experimental. Eu acho que o que é muito atrativo na pesquisa por RMN é que você consegue aliar uma técnica que tem muito de física, é preciso saber entender, né, bastante de física para compreender o fenômeno, para entender como que as etapas do experimento são desenvolvidas. Vocês viram aqui que eu falei bastante sobre magnetismo, sobre supercondutividade, um pouquinho sobre física quântica. Então, de fato, tem muita física, mas também tem uma parte muito aplicada, né? É uma técnica que permite que você interaja com diferentes setores do conhecimento. Então, essa duplicidade, né, essa versatilidade que a técnica oferece, sem dúvida, foi um aspecto que me atraiu e acho que atrai uma quantidade muito grande de pesquisadores até a atualidade. Ótimo, professor. E o que você diria para talvez um futuro pesquisador que tenha interesse em seguir essa mesma área que você estuda? Primeiro estudar, né? Bastante. Vocês são estudantes de física, sabem que qualquer área que envolva pesquisa de alto nível em física depende de muita teoria, né? Do conhecimento de muita física e também de muita matemática, né? Enfim, do conhecimento das ferramentas que a gente precisa para desenvolver qualquer pesquisa de alto nível. Além disso, eu acho que isso sempre foi verdade, mas está se tornando cada vez, acho, mais importante, né? É importante que a gente procure as pesquisas interdisciplinares ou multidisciplinares, talvez seria melhor dizendo, né? É preciso que a gente cada vez mais incentive as interações entre diferentes áreas do conhecimento. Então, se alguém pretende trabalhar com física, ter uma formação sólida em física, desenvolver pesquisa em física, isso é muito bom. Mas se você puder também, né, acrescentar ao seu arsenal de conhecimentos, às suas áreas de interesse, a interação com outros setores,
No caso de RMN, por exemplo, é fundamental você conhecer um pouco de química, é fundamental você conhecer um pouco de computação, você conhecer um pouco sobre circuitos elétricos. E para outras áreas da física, você certamente a interação com setores de outras áreas do conhecimento também é importante. Então, se você puder expandir a sua área de conhecimento para acrescentar, para interagir com outros setores, sem dúvida, isso acho que acrescenta muito, né? Isso acrescenta a formação do indivíduo, a formação do pesquisador e, obviamente, a área em que ele vai poder trabalhar no futuro, né? O tipo de trabalho, o impacto do trabalho que ele vai ter não só na pesquisa acadêmica, mas também do ponto de vista de aplicação, de repercussão do trabalho de um modo geral. Professor Jair, obrigado por essas explicações objetivas sobre o fenômeno da ressonância magnética nuclear, tão presente no nosso dia a dia e de fundamental importância para a ciência. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Esperamos que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, envie para os seus amigos e siga a gente no Instagram, @show de física. Até a próxima!